Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus continue sendo prioridade nas nossas vidas. Que nós venhamos sempre ter sede do Espírito Santo. Aleluia. Pode faltar tudo na nossa vida, mas se Jesus estiver, Ele reconstrói todas as coisas. Né? Porque é Ele que nos dá tudo, é Ele que nos dá o fôlego de vida. E se estamos aqui é por causa dele. Irmãos, vamos estar de pé. Eu nem ia pregar, porque eu poderia dizer que nessa tarde a irmã Maria já foi preletora. Vocês perceberam como é que Deus usou ela? Eu cheguei a olhar para a Cláudia entendeu, porque ela começou compartilhando, desabafando um pouquinho, né, algumas coisas, né, falando do filho, mas depois, quando ela entrou na palavra, a irmã Nilce é a mesma coisa, começou falando, desabafando um pouquinho, né? Porque esse momento de culto também é um momento. Se a gente não desabafar com os fiéis, com os santos, com quem que a gente vai contar? Com o ímpio? Com o vizinho ímpio? Ela compartilhou um pouquinho aqui de algumas coisas que ela está triste e só sabe quem passa, né? Às vezes ela está falando assim, não, está faltando amor, que quem não pode faltar é Jesus, porque o pastor está faltando. Aí alguém pode falar assim, não, pastor, mas só sabe quem passa. Então quem passa é que sabe. Então como... Né, alguns irmãos já passaram por alguns problemas, né, por alguns abandonos, o homem é falho e a gente sabe que isso acontece e a gente se solidariza com ela. A gente não vai ficar aqui indiferente do que ela falou. O que a gente vai fazer é orar para Deus trazer conforto, esperança e dar uma direção para ela e para todos nós em cada processo que nós passamos. Eu vou só deixar aqui o Salmo 23, e a gente não vai se estender porque Deus já está falando aqui conosco, mas eu quero ficar... só com esse último versículo. Todos os versículos do Salmo 23, eles são proféticos para nós. O irmão sabe crer nisso, né? E eu quero deixar aqui só o último versículo, que diz assim: certamente, eu estou procurando e não acho. Tá bom. Amém. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por longos dias. Não pode sentar. Glória a Deus. Semana passada foi a irmã Maria que ministrou aqui, irmãos. O culto no lar está treinando, capacitando pessoas, né? E às vezes tem uma expressão que não sei se vocês já ouviram, improváveis. Essa expressão está sendo muito falada na internet, em algumas igrejas. Os improváveis são aquelas pessoas que ninguém vê para nada, elas não existem. Elas só existem para algumas coisas, né? Levar o dízimo, para ajudar na hora que precisa, né? Nos trabalhos que ninguém vê, que não aparece. Mas esses improváveis, que para Deus não são improváveis, Deus não vê ninguém como incapaz. Tem a Cláudia que está com a debilitação de uma perna, sem a perna direita. Tem o Vitor aqui, que ele tem as suas limitações. Eu tenho as minhas. Cada um de nós temos as nossas limitações. Que às vezes o outro que tem uma deficiência visual ou física dá de 10 a 0 na gente com alguma coisa. Então cada um de nós, mas Deus ele fala o seguinte, que as nossas fraquezas, Ele aperfeiçoa o poder dele. Então é necessário que venhamos ter limitações, até porque somos seres humanos. Mas a palavra do Senhor nessa tarde para nós está dizendo que certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por longos dias. Foi falado nessa tarde aqui, né? A irmã expressou aqui que eu estou sendo uma referência, né, para ela, porque eu estou sempre firme, estou sempre adorando. E eu fico muito feliz, porque quando a gente vê que o que a gente está passando, que a pessoa que nós somos está servindo de inspiração para alguém, que seja feita a vontade do Senhor na minha vida, né? Eu já bebi muitos cálices amargos, tenho bebido, nem chega perto do cálice que Jesus bebeu. Então, como o meu cálice é muito pequenininho, é uma coisa muito longe do que ser o que o meu Jesus passou, eis-me aqui, Senhor. Mas o segredo de estar de pé, né? Deus sabe o quanto das lágrimas, quantos gigantes eu tenho vencido, quantos leões eu tenho matado no secreto, quantas lágrimas têm sido derramadas na madrugada, sabe? Com as orações, os irmãos têm acompanhado algum processo que eu tenho passado, mas eu estou com a minha cabeça erguida porque o Senhor tem me sustentado, mas vocês também são resultados disso.
Porque os irmãos têm orado por mim, quando eu preciso, vocês estão sempre, né, tomo com a irmã aí. Alguns irmãos não puderam estar hoje, mas vez por outra, né, a gente tem visto Deus realmente sustentando a gente. Mas eu me apego na palavra, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por longos dias. Os irmãos podem ver que a palavra diz assim, o Senhor é meu pastor, não é e nada me falta, tem uma vírgula. Perceberam? Tem pessoas que falam, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É como se estivesse dizendo assim, que por ele ser meu pastor, ele é o meu pastor, ele é o meu pastor e então nada me faltará. Não. Esse versículo ele tem um significado bem distinto. É uma adoração que Davi está falando. Ele fala assim, o Senhor é meu pastor, ele está declarando, como se eu estivesse falando assim, Senhor, tu és maravilhoso, tu és fiel, tu és o Deus da minha vida, tu és a aliança que existe entre Deus e Jesus. E como se ele estivesse respirando, depois ele falasse assim, nada vai me faltar. Nada vai me faltar porque eu confio em Deus. Nada que é a necessidade de uma ovelha não vai faltar. Mas porque Deus, Ele é o nosso pastor. E aí eu entendo que só Ele é o pastor perfeito. Não tem pastor humano perfeito. Se a gente colocar o pastor nosso como referência, se eu colocar a irmã Célia como, minha pastora, os irmãos vão ser frustrados, porque eu também sou ser humano e eu também sou falho. Mas se os irmãos pegarem, não, Deus é o meu pastor, ainda que o pastor humano falhar, o pastor da minha igreja falhar comigo, me desprezar, me humilhar, me rejeitar, a palavra do Senhor tem resposta. Ainda que uma mãe se esquecesse de um filho, todavia eu não me esquecerei de vós. Então essa é a palavra nessa tarde para nós. Todos aqui são servos do Senhor. O único que está um pouquinho mais capengo é o meu primo Hércules, né? Que ainda não decolou ainda na vida, na caminhada, mas está no caminho, né, Hércules? Podemos considerar que você já levantou a mão, você já aceitou Jesus naquele culto lá embaixo. E ele ainda está um pouquinho assim, está andando meio torto ainda. Mas eu peço aos irmãos que orem. Amém. E está um pouquinho capengo. Quando nós não temos nossas... Então não precisa nem se estender muito, né? Apelo espiritual. Ela disse que matou leões, matou isso. Ela matou também um caramujo, eu vi. Você viu no YouTube? Glória a Deus. Então, acho que o único que está um pouquinho mais é o meu primo. Ele está assim, né? Mas nós estamos orando por ele já é membro desse culto. Ele e a Cláudia são membros desse culto. Então, irmãos, já são 4h35. Ele está tomando mingau, tá? Uma madeirinha leve. Foi a Ela tá me chamando de neném, não tá? Ela é ela, hein? Vai ter que ser com ela. Mas é certo, a pessoa da Sede Jesus é neném na presença do Senhor. A bebezinho, viu que coisa linda? Então vamos agradecer a Deus. Eu até hoje estou engateando. Vamos ficar de pé nessa tarde. Eu até hoje estou engateando na presença do Senhor, na palavra de Deus. Quero agradecer a presença de todos os irmãos que vieram aqui. Que vieram cultuar conosco. Quinta-feira que vem, nós temos 2 quinta-feiras ainda, irmãos. Hein? Fiquem atentos aí, ó. Nós estamos em junho, né? Nós temos a quinta-feira, hoje é dia 15, nós temos a quinta-feira dia 22 e dia 29. O culto aqui, 3 horas da tarde. Já lembra do viu? Mas a irmã, vou lembrar ela na quarta para lembrar a irmã, porque a irmã não está no grupo. Não tem zap, né? Mas os irmãos que estão aqui hoje, vamos continuar orando. Quando vocês orarem, orem por esse trabalho, orem pelos problemas que vocês ouviram aqui. E quando a Vitória chegar, a irmã de Celda, na terça-feira, e na segunda-feira eu vou botar lá no grupo. Vamos orando pela irmã de Celda, orando uns pelos outros para a cirurgiazinha que ela vai passar. Mas Deus é fiel. E quinta-feira só tem minha resposta da perícia. Isso. Vai dar o testemunho em nome de Jesus. A vitória é nossa. Mas eu marquei só. Mesmo. Vai ter, semana que vem minha mãe e meu pai devem estar aqui, porque estão morando aqui. Vamos agradecer a Deus. Eu quero nessa oração final
pedir a irmã Maria para estar fazendo a oração final e depois a gente vai dar o brado de vitória, agradecendo, né, pelo culto, despedindo os irmãos na paz. Sim, amém, Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, que está nos céus, te damos de graça, meu Senhor, por este dia, essa tarde tão maravilhosa que nós passamos na casa do Senhor. Ó Deus, é uma tarde Aleluia, meu imparável, Jesus, maravilhosa. Pai amado. Ó Deus, toma a tua sede em tuas mãos, todos aqueles que estão aqui presentes. Seja abençoado, seja libertado. Oh, glória, glória, glória a Deus. Das vidas, Seja adorado.